senhor presidente, nobres colegas, boa noite. Prometo que serei breve, presidente. Mas, primeiramente, eu quero dar a solidariedade à minha colega parlamentar, Patrícia, dizer que, nesse tempo, eu sentia que ela estava com o choro engasgado, né? E tenho certeza que muito do trabalho dela foi pressionado e que ela não conseguia se expor muito nas redes sociais mediante a todo esse processo que ela estava vivendo de forma injusta. Agora, seja bem-vinda de volta, né? A senhora foi eleita legitimamente pelos votos que a senhora fez. E o colega que moveu injustamente contra a senhora hoje não esteve nessa casa dando risadinha lá fora. Quero parabenizar também, presidente, a todas as assistentes sociais, né, pelo índice do progresso social no ranking que a nossa cidade alcançou aí de qualidade de vida, segundo o índice de progresso. Sem dúvidas, nossa cidade é uma cidade muito bonita, por natureza, por sua história, por sua gente, pelo rio, pela orla e por tantas outras belezas. Mas eu fiquei reflexiva, presidente, depois que eu ouvi, né, os moradores barra-bonitenses na semana passada, não só os moradores que utilizam o transporte, mas também tive em visita a uma escola e vou terminar de fazer essa minha visita a outras escolas também. A maioria desses trabalhadores são trabalhadores que trabalham no comércio, empregadas domésticas, diaristas, muitos desses trabalhadores informais, tanto Barra Bonita e Igaraçu, tanto Igaraçu do Tietê, Barra Bonita. Eu ouvi a situação de um vendedor, né, que ele sai da casa dele 6 da manhã para poder chegar a pé e voltar e cuida da sua mãe com Alzheimer. E quando chega às 7h20 da noite, essa mãe está muitas vezes lá naquela cama sozinha, né? Daquela situação que a gente imagina, pois não tem quem troca, ele precisa da ajuda de vizinhos. Então, não é só sobre o transporte, não é só sobre se locomover, é sobre tudo o que a falta de transporte gera para as pessoas que são vulneráveis e de baixa renda do nosso município. Porque é muito fácil a gente aqui, como vereador, que tem um carro, que pega carona, ou que tem um carro da Câmara à nossa disposição, carros do departamento, das prefeituras, a gente dizer que não é obrigação do prefeito. É obrigação do prefeito, dos 2 prefeitos, sentar e conversar para ver até onde vai essa situação. E aí eu pergunto, né, que desenvolvimento e progresso para quem e aonde, né? Porque a gente sabe que Barra Bonita é bonita por natureza, tem essência, qualidade e progresso de vida que devem ser medidos pelos desafios reais que a nossa população está enfrentando. Primeiramente, voltando na história do transporte público sempre foi sucateado. Não é só agora com o que foi cortado. Sempre foi, desde quando eu era criança, da época da Barra Tour, a gente enfrenta um caos e a prefeitura tem conhecimento desse caos e vai lá e renova o seu contrato. Falando também... nós temos aí escolas com goteiras, prédios antigos, totalmente comprometidos, escolas há mais de 60 anos aqui e que não têm um olhar de reforma. A gente está tendo 2 reformas que se iniciaram na Escola de Luque, no Fernando Costa, de tanto que pais, vereadores e servidores cansaram de pedir nesta casa. Falta ginecologista, falta pediatras, falta vaga nas creches, falta aumentar as estruturas das creches que já funcionam aqui na nossa cidade. Ainda jogamos esgoto no rio. O custo de vida é altíssimo, desemprego elevado, comerciantes fechando seus negócios. Então, eu só quero dizer que os indicadores são importantes, mas não podem mascarar a realidade vivida por quem mora nos bairros e quem depende do transporte coletivo, da saúde municipal e da educação pública. E, terminando, presidente, nessa vertente, eu quero dizer que, por mais que eu tenha problemas, às vezes, discussões políticas nessa casa, eu procuro respeitar as pessoas. E eu estou ouvindo o diretor e coordenador do PROCON sempre com uma falta de respeito em relação a essa causa legislativa, de acordo com coisas que ele não concorda, e está tudo bem, ele precisa opinar, mas também sei que ele tem o cargo dele, do PROCON, para defender consumidores, e sei que ele está lá para defender o prefeito, que não é para que ele foi contratado. Até que ele dá a opinião dele, muito legal, ok. Mas desde que parte para incitar o ódio, a violência, na internet, ou seja, numa rádio, eu discordo totalmente e quero dizer também que no último episódio, em relação ao recesso, nós fizemos um boletim de ocorrência, não porque não aceitamos críticas, opiniões, não aceitamos
falta de respeito e incitação ao ódio a todos nós vereadores. Eu não falo por mim. Só para concluir, presidente. Falo por todos nós 13. Qualquer dia alguém vai chegar, vai quebrar nosso carro, dar murro, a gente não sabe, porque as pessoas estão totalmente surtadas. E aí, esse diretor do PROCON fez uma fala que, no meu ponto de vista, é horrorosa. Por mais que eu tenha uma discussão política em relação ao vereador, que eu acho que ele está citando aqui, eu vou defender. Porque eu acho que quando fala o nome de vereador e falar que merece levar cintada, é uma coisa muito horrorosa, né, da parte dele, e eu gostaria que vocês ouvissem. Deixa que eu vou resolver. Tem gente que está agora na Câmara, nesse mandato, já falando da Estrada do Baixão de novo. Tem que bater de cinta. Vai tempo essa Estrada do Baixão. Tem que bater de cinta. Então, assim, bater de cinta, tem que bater de cinta. Eu vou resolver. Tem gente que está agora na Câmara, nesse mandato, já falando da Estrada do Baixão de novo. Tem que bater de cinta. Vai tempo essa Estrada do Baixão. Tem que bater de cinta. Então, assim, sobre bater de cinta, eu quero dizer também para o diretor do PROCON que, como ele não fala nome, ele fala vereador, né, vereadores. Então, eu acho que cabia um boletim de ocorrência. E aí, o delegado vai saber o que vai fazer com essa pessoa. Porque a gente não vem aqui para cobrar um departamento e falar que o secretário tem que apanhar de cinta, que o prefeito tem que apanhar de cinta. Sabe? Eu acho que isso é instigar o ódio. E ele está lá para defender o consumidor. E é coisa que ele não faz. Porque a partir do momento que ele fala que o transporte público não é uma responsabilidade do prefeito, pode ser que o nosso transporte não seja responsabilidade do intermunicipal, mas que façam as linhas até que as pessoas cheguem com segurança em Igaraçu na ida e na volta, é responsabilidade do nosso prefeito. Vai ser de quem? Nós não temos poder de executar. A população está sofrendo com o corte desse transporte, com o corte de redução de horário. E outra coisa, imagina as pessoas que trabalham até 6 horas lá no comércio, e aí chega, tem que atravessar a ponte 6 horas da tarde. A gente sabe como que está escuro, como que está perigoso. A maioria dessas pessoas são mulheres. Então, quando um diretor do PROCON fala um absurdo desse, fica falando, repetindo isso em rádio, e ainda incitar o ódio, dizer que o vereador merece apanhar de cinta e repete por 2 vezes, eu deixo aqui a minha indignação, o meu repúdio, e eu exijo respeito com essa casa, porque nós que somos os atacados. É nós que somos cobrados. É nosso nome que está lá nas redes sociais, que nós não fazemos nada com o transporte público, com a saúde, com a educação. É nós que somos atacados. Então, quando pessoas incitam cada vez mais o ódio, nós temos, sim, que tomar as devidas providências. Opinar sempre é democrático, vamos entender. Mesmo que não seja aquilo que nós estamos pensando nesse momento. Mas sempre com muito respeito. Então, é só isso, presidente. Que essa casa tome as providências em relação a esse diretor do PROCON. Obrigada.